Primeiro que todo fascista que se reconhece ou não, ele tem um pé no romantismo, porque o próprio fascismo, como origem no século XIX, ele é uma reação romântica àquilo que eles percebem como um desagregamento da relação com a terra, com a cultura, que é caracterizado principalmente em Heidegger, que é o esquecimento do ser pela técnica. Mesmo que o fascista não tenha lido Heidegger, e aí o líder da Nova Resistência, que inclusive tem um emprego agora no Brasil, no 247, ele usa Heidegger o tempo todo, que é essa relação mística, e o Dugin fala disso, de uma relação mística, metafísica, religiosa de um povo que é inventado, que é imaginado com aquela terra. Então, quando esse povo imaginado é aquele povo, no caso do Dugin, o povo branco russo, que é cristão ortodoxo, mas essa é uma questão que a gente tem que prestar muita atenção, indo para a ordem do discurso, que é o encantamento de uma esquerda que não pensa, que não reflete, é só tu usar, e eu faço até piada disso, tu faz qualquer discurso fascista, que é o que o Dugin ensina, fala soberania, fala em guerra híbrida, fala em pauta minoritária para destruir a coesão que é imaginada, a coesão nacional do povo, da cultura, porque se a gente olha para o Brasil, que é um país continental, o tanto de culturas e o tanto de povos que na hora, eu uso o exemplo aqui do Rio Grande do Sul, onde eu nasci, para qualquer pessoa que está fora do Rio Grande do Sul, quando fala em gaúcho, a gente pensa num cara branco em cima do cavalo, de bombacha. Esse é o gaúcho. Mas a verdade é que o Rio Grande do Sul é o estado que tem o maior número de espaços para religiões de matriz africana. O Rio Grande do Sul tem uma população indígena enorme, inclusive o Rio Grande do Sul é o estado que tem mais disputa por reintegração de posse ou por disputa dos povos originários no Brasil neste momento. Isso não aparece. O que eu quero dar como exemplo? A construção imaginária desse povo, que é um povo unitário, que é um povo branco, é feito pelo discurso neofascista, e o Dugin ensina isso, e que acaba se filtrando à esquerda, quando falou a soberania. Óbvio que quando alguém falar contra o colonialismo, imperialismo estadunidense, eu vou dizer sim, eu sou crítico, eu não quero, mas se o preço disso for construir a imagem de um povo unitário, hegemônico, porque o que está no fundo desse discurso neofascista duguinista? Está no fundo o etno-estado de René Guénon, que é um dos caras que articula uma nova extrema-direita lá na França, que ele vai aderir ao Islã e vai viver até o fim da vida no Egito, para dizer, olha só, tem uma religião, que é uma religião perene, o perennialismo, né, uma religião que é originária do mundo, ela nasceu com o mundo, que ela é extremamente hierárquica, que ela é extremamente heteronormativa, e que o Islã e o hinduísmo, eles acham que são mais próximos. Então, eles dizem, olha, cada estado para um povo. Coincidentemente, os estados europeus são para os brancos. Vocês, negros, fiquem aí na África. Vocês, asiáticos, fiquem aí no Vietnã, no Camboja. Não venham para cá. A gente não é racista, isso é etno-estado. Essa é uma trapaça que é vendida nesse caldo de soberania. Onde a gente vai ver isso? A gente vai ver isso em discursos atualmente, por exemplo, como do Aldo Rebelo, que ele vai ser o avatar. Por quê? Qual o problema do duguinismo? Às vezes a esquerda, uma esquerda institucional, muitas vezes falaram para mim, para a Letícia, vocês estão se importando com um problema menor, isso aí nem existe, isso é minúsculo. O problema é que esse tipo de estratégia, que não é só discursiva, ele é um jogo de médio e longo prazo, de infiltração. E todo mundo que já teve uma infiltração em casa sabe que isso é muito pior do que o reboco da parede que tu vê cair. Ele é muito mais problemático porque ele é sistemático e compromete o prédio inteiro. Eles fazem um jogo que é muito mais inteligente do que esse neonazista burro que anda com uma swastika na rua e quer dar facada em judeu e negro, porque esse cara tá na frente, tu sabe. Esse cara tá ali. Agora, o jogo do médio e longo prazo, e a gente acabou de passar por um governo de extrema-direita, ele aparelha o Estado e ele forma mentalidades que às vezes não se dão conta. Eu já disse mais de uma vez no Twitter, né? Vou chamar agora assim o Twitter, o Twitter, que o tobogã da esquerda institucional que reflete pouco para cair no colo do neofascismo, e isso está enunciado num texto de 1997 do Dugin, que é a Aliança Vermelho e Marrom, que a Letícia mencionou antes, fala em soberania. Começa dizendo soberania, anti-Estados Unidos. Aí tu cria um índio imaginário, um indígena imaginário, o índio brasileiro, que a gente sabe qual lugar que ele vai ter nesse estado conservador, né? Ele vai ser o folclórico, e aí tu vai misturar, tu vai criar no imaginário
o povo sem fraturas. Eu gosto muito dessa imagem que o filósofo italiano Giorgio Agamben dá para o fascismo. O fascismo sempre constrói um povo sem fraturas, ou seja, a minoria ela não pode estar ali, o ruído não pode estar ali. Quando eu penso no indígena como uma coisa só, que é a construção, por exemplo, da nova resistência, na própria fala do Aldo Rebelo, eu estou fazendo como o sujeito colonizado fala o africano. Peraí, meu amigo, tem Moçambique, tem Camarões, tem Nigéria. Dentro da Nigéria tem pelo menos 4 grandes grupos étnicos que se subdividem. De quem tu está falando? Assim como indígena, tu está falando do Xoclen, tu está falando do Charrua, tu está falando do Caigangue, tu está falando de quem? Eles são grupos com línguas diferentes, com culturas diferentes. Então, essa construção ela é perniciosa, porque como slogan, o sujeito incauto da esquerda vai dizer: eu defendo o índio, eu defendo o povo brasileiro contra a soberania. Mas quem é esse povo brasileiro? O segundo passo que Dugin vai dar, inclusive está na quarta teoria política dele, que é um livro, e aí eu tenho que chamar pelo apelido que a Letícia ama, o Eslavo de Carvalho, né? O Alexander Dugin, ele é um Olavo de Carvalho com mais refinamento, mas ele é delirante. Todo mundo que pega o livro dele sabe que ele vai citar Heidegger, ele vai entrar naqueles romantismo doido dele. Ele fala o seguinte: bom, o povo é isso, certo? O que fragmenta o povo? Porque é um povo sem fraturas. O que fragmenta o povo são as pautas minoritárias, as pautas de gênero, inclusive a pauta do movimento negro. Eles vão dizer: não, a gente não é racista, mas o negro continua sendo o negro imaginário na sua posição hierarquizada, subjugada pelo sujeito branco. Eles não vão enunciar isso, mas esse é o coração dessa teoria neofascista, que é conservadora. E como diz um amigo meu negro, todo conservador ele está abertamente se declarando racista, porque tu quer conservar o quê? Uma sociedade racista e machista. Portanto, tu se declara racista e machista no momento que tu diz: eu sou conservador. Tu quer conservar o quê? Essa sociedade que se estrutura assim. Então a gente tem que ter um cuidado com a noção de soberania. Acho que um conceito que em algum momento foi importante e ficou batido e capturado é a guerra híbrida. Todo discurso neofascista usa isso para pegar a esquerda. Então, cuidem com o conceito de soberania, cuidem com o conceito de guerra híbrida,